Tava pensando aqui nos filmes do Edgar Wright e principalmente sobre os finais de cada um deles. Sendo um cara bem criativo, principalmente dentro dos padrões mais hollywoodianos, ele também é bem competente ali no momento de traduzir um conceito para a tela, né? Muito do cinema dele tem o pé no que, em tese, a gente já conheceria, né? E não seria estranho de assistir, é algo que é familiar aos olhos, é familiar o que a gente consegue reconhecer facilmente, né? E ao longo do desenvolvimento da história em si, ele começa a chapar e começa a torcer um pouco as coisas, né? Então ele pega elementos que já são quase que um tropo narrativo, quase que clichês ou de praxe, assim como a gente poderia chamar, e nisso ele vai pirando em cima como se ele já tivesse uma caixinha pronta e ele pode brincar ali dentro do que ele quiser, seja em forma de estilo, né, ou de contar uma história, com estímulos principalmente visuais ali, às vezes até miméticos, em que ele tenta mimetizar de fato outros filmes ou coisas que também vão ressoar familiar para nós e também, creio eu, tá? Para ver se ele consegue de fato, tipo, prestar reverência e a homenagem a filmes e outras obras que ele tenta, entre aspas, emular dentro ali das histórias que ele conta, né? Das histórias que ele traz para a tela. A própria Spaced, né? Que é uma série que ele participou da concepção ali desde o início dela. Ela é ali do final dos anos 90, se eu não me engano, e é um dos primeiros trabalhos de grande expressão do Edgar Wright, né? Me dá a impressão que serviu muito como um estágio para esse formato, porque é uma série que ela mistura muitos elementos, é uma série de comédia ali sobre um núcleo de pessoas de quase, não sei se dá pra chamar de classe média. Os amigos vão se envolvendo em altas confusões e por isso acaba sendo um cenário interessante para você trabalhar muita piração. É quase como essas séries norte-americanas também fazem, essa série de comédia, tipo, num expoente muito foda, assim, nesses últimos anos. Últimos anos é foda, tem mais de uma década dessas séries, mas a Arrested Development, principalmente Community também, onde o pessoal chapava o globo mesmo e foda-se, vamos embora, vamos fazer tudo que dava, servindo ali de teste, acho que para muitos dos diretores e roteiristas que estavam trabalhando em cada uma dessas séries. Isso aconteceu com o Edgar Wright, tá? Essa volta toda é só para falar que, enfim, eu acho que isso faz sentido enquanto trajetória de carreira. Mas assim, eu tava pensando justamente sobre os finais, né, sobre o caminho até os finalmente também, mas eu não consegui entrar em nada tão específico assim a ponto de querer falar tanto, então, sei lá, né, talvez surja alguma coisa aí no meio desse vídeo em que eu consigo elucidar até meus próprios pensamentos. Mas os filmes que eu teria alguns pontos ali a opinar sobre, né, tipo, são Scott Pilgrim, só que eu ainda não li o gibi, eu acabei de comprar o último volume, então eu nem vou me dar o trabalho, mas eu já imagino que seja diferente ali do quadrinho, pelo que eu lembro de discussões e discussões. Baby Driver, em que o final ele não é ruim, ele é bem bom e bem competente, inclusive, mas o início do filme, ou até ali o ponto de virada no terceiro ou quarto assalto, se eu não me engano, as coisas elas são muito envolventes e, na minha opinião, são muito superiores do que o resto do filme como um todo, né? E a conclusão ela é só, ela é digna, né? Dos acontecimentos anteriores ali com os personagens, mas aí que me pega um pouco, assim, a forma de concluir as histórias que acaba me fortalecendo um pouco esse pensamento, porque justamente o último filme que me faz considerar qualquer comentário questionando a maneira que o Edgar Wright encerra suas histórias foi Noite Passada em Sorro. E assim, nem arrumando briga, nem nada, mas avisando que, né, padrão, tem spoiler aqui e tal, então fica esperto. Mas é o seguinte, tem uma parada que pra mim acaba pegando um pouco, justamente sobre o final, que é a cena e é uma fala pequena, na verdade, assim, assim, ela é muito pequena de duração, mas ela tem um peso gigante no significado do filme, um peso gigante na história em si.
Essa fala, essa derradeira fala, cara, ela pega muito no que o filme significa, no que o filme passa e me faz assim questionar o quanto isso é necessário, se não dava pra ter cortado, se não dava pra ter mudado qualquer coisa, cara, qualquer coisa nesse sentido. Porque a discussão do filme em si, ela é muito forte. O filme, tipo, ele é visualmente muito criativo, muito grande, assim. Tanto em contexto quanto no que ele tá tratando de fato. E não dá pra você casualmente resolver ficar do lado dos que anteriormente foram te apresentados como vilões, né? Dessa forma. De nenhuma forma, na verdade, né? Você já tomou um lado, né? Não dá pra justificar um comportamento do restante que faz mal só pra ser compreensível com o outro lado, né? Isso é uma parada que pra mim não funcionou, assim, não faz o menor sentido. Infelizmente não dá. Parece até um pouco de mau gosto, eu diria. Mas enfim, o filme não é ruim, cara. É longe disso. Ele vale bastante a pena assistir, inclusive. E se alguém conseguir me jogar um argumento aqui pra eu mudar de ideia sobre essa fala, sobre essa cena, eu honestamente estou de braços abertos, assim.